Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Jocilei e hoje nós vamos falar sobre as transformações gasosas e equação geral dos gases. Quando se fala dos gases não é nenhuma novidade, porque nós estamos em um ambiente repleto de gases à nossa volta. O conhecimento dos gases e de suas propriedades é de grande importância na química, uma vez que os gases estão sempre presentes no nosso dia a dia. Vamos agora observar algumas características dos gases, que é muito importante para o nosso conhecimento. Primeiro, os gases eles têm massa, ou seja, os gases também são considerados como matéria, porque tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço é chamado de matéria, assim como os sólidos e também os líquidos. Os gases eles sempre tendem a ocupar todo o volume do recipiente que os contém. Nós chamamos esse fenômeno de expansibilidade, capacidade dele se expandir em todo o recipiente que ele está, não importando o formato, não importando o tamanho. Ele vai estar ali, as moléculas se movimentando por todo aquele espaço, por todo aquele recipiente. Os gases, eles são menos densos do que os sólidos e os líquidos. Isto é, em igualdade de massa, ocupam um volume muito maior. Se eu tiver duas substâncias, uma sólida e outra gasosa, o volume do gás ele vai ser muito maior do que o volume da substância sólida. Os gases eles sempre se misturam entre si. Essa capacidade de se misturar nós chamamos de difusibilidade. E ainda os volumes dos gases variam muito com a pressão e com a temperatura. Quando essa variação ocorre por causa da pressão, nós chamamos de compressibilidade. E quando ocorre por causa da temperatura, da variação da temperatura, nós chamamos de dilatabilidade, essa capacidade de dilatação devido ao movimento das moléculas. Para se estudar os gases, nós precisamos compreender quais são então as variáveis de estado do gás. Nesse caso, nós temos primeiramente o volume. Os gases não possuem forma definida e ocupam todo o espaço onde estão contidos, como eu falei anteriormente. Além disso, eles podem ser comprimidos. Nós podemos observar o volume em algumas unidades de medida, como por exemplo, o litro, o mililitro, o metro cúbico, o centímetro cúbico, dentre outras unidades. Temos também a variável de estado pressão. A pressão de um gás está relacionada com o valor médio da velocidade das moléculas que o compõem. As principais unidades de medida são a atmosfera, que nós vamos abreviar sempre que utilizar como ATM, o milímetro de mercúrio, que é o mm de Hg, Pascal, dentre outras unidades de medida. Temos ainda como variável de estado a temperatura. A temperatura de um gás representa a medida do grau de agitação das moléculas. Nós não podemos esquecer, quando se está num ambiente mais frio, mais gelado, tende-se a ficar um pouco mais quieto, um pouco mais tranquilo. Quando se está num ambiente mais quente, a tendência é ficarmos mais agitados. A mesma coisa acontece com as moléculas. A temperatura pode ser observada na escala Celsius. No entanto, nós utilizamos a escala absoluta para indicar o valor da temperatura de um gás. Ou seja, a temperatura é expressa na escala Kelvin. Quando se estuda, então, os gases, nós podemos observar que os gases eles podem apresentar alguns estados. Estados do gás. Nós podemos ter um gás que apresenta uma pressão, um volume e uma temperatura, e de repente, uma dessas variáveis ela pode mudar. E aí muda-se o estado do gás para um estado 2 do gás. Para se estudar os estados do gás, de um estado A para um estado B, ou de um estado 1 para um estado 2, nós temos a equação geral dos gases. Assim, quando ocorre alguma transformação gasosa, podemos usar essa equação geral dos gases para descobrir qual é a variação que houve nas grandezas. Essa equação geral dos gases ela é descrita na fórmula que você vê aí no vídeo. Nós temos
pressão 1 vezes o volume 1 dividido pela temperatura 1, que vai ser igual a pressão 2 vezes o volume 2 dividido pela temperatura 2. Ou seja, estado 1 do gás e o estado 2 do gás. Lembrando que a massa do gás deve ser fixa e estar nas condições normais de temperatura e pressão. Você não pode esquecer esse lembrete. A CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Que nada mais é do que, na CNTP, o gás ele vai sempre apresentar uma pressão de 1 atmosfera, ou seja, 1 atm, que nada mais é do que 760 milímetros de mercúrio. E ele vai apresentar uma temperatura de 0 graus Celsius, o que nada mais é do que 273 Kelvin. Essa observação te dá condições de fazer as devidas transformações de unidade de pressão ou de temperatura, caso se faça necessário. Além da equação geral dos gases, nós temos também a equação geral dos gases ideais. Veja, a lei dos gases ideais, ou equação de Clapeyron, descreve o comportamento de um gás perfeito em termos de parâmetros físicos e nos permite avaliar o estado macroscópico do gás. Então, quando eu estudo a lei dos gases e observo essa equação geral dos gases ideais, eu vou sempre utilizar a fórmula pressão vezes o volume, que é igual a N vezes R vezes T, que é a temperatura. Essa fórmula ela pode ser desmembrada, porque o N ele nada mais é do que o número de mols. Como você vê aí ao lado, eu tenho que o N é igual a massa sobre a massa molar do gás em questão. Aí a minha fórmula fica como então? Pressão vezes volume vai ser igual a massa sobre a massa molar vezes R vezes T. Mas você pode dizer, professor Jocilei, o que significa cada uma dessas unidades aí? Na verdade, nós temos P é a pressão do gás, V é o volume do gás, N é o número de mols, R é a constante universal dos gases. Esse R tem um valor fixo. O R ele vai ser igual a 0,082 se a pressão do gás estiver em atm, ou o R vai ser igual a 62,3 se a pressão estiver em milímetros de mercúrio. E o T indica a nossa temperatura. Bom, vamos exercitar um pouquinho então? Nós estamos falando sobre a equação geral dos gases e a equação de Clapeyron. No primeiro caso, nós temos um exemplo muito interessante. Veja, sabendo que 20 litros do gás oxigênio foram mantidos a 27 graus Celsius e 3 atm de pressão, indique o novo volume do gás a 127 graus Celsius e 5 atm. Então, nós observamos nitidamente que nós temos dois estados do gás, uma pressão, um volume, uma temperatura, e ocorreu uma variação de temperatura e de pressão, perguntando-se qual será o novo volume. Então veja, nós vamos aqui, primeiramente, tirar os dados que a questão me dá e o que ela está pedindo. Eu sempre oriento você a ler a questão e anotando o que ela está te dando de informação e também anotando o que ela está querendo saber. Então nós temos um volume 1 de 20 litros, uma temperatura 1 de 27 graus Celsius. Não posso esquecer que a temperatura deve estar na escala Kelvin, então já faço a devida transformação. Eu vou somar a temperatura em graus Celsius mais 273, sendo igual a 300 Kelvin. E a minha pressão 1 é igual a 3 atm, ou seja, 3 atmosfera. Qual é a pergunta então? Indique o novo volume do gás. Então, qual é o volume 2? Quando a temperatura 2 for igual a 127 graus Celsius, também faça a devida transformação para Kelvin, dá 400 Kelvin, e a pressão 2 igual a 5 atm. Veja que eu tenho dois estados do gás. Eu vou então utilizar a fórmula da equação geral dos gases. P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2.
Veja, fazendo as substituições, nós temos aí, então, um cálculo bastante simples. Pressão 1, 3 atm, volume 1, 20 litros e a temperatura 1, 300 Kelvin. É igual a pressão 2, 5 atm, vezes o volume 2 que nós queremos encontrar, dividido pela temperatura 2, 400 Kelvin. Fazendo-se os devidos cálculos, nós vamos encontrar então um volume 2 de 16 litros, o que corresponde à letra D da nossa questão. Certo? Você viu, é uma questão de você observar o que você tem de informação e você está ali aplicando a equação geral dos gases. No nosso segundo exemplo, nós temos algo que vai ser aplicado à equação de Clapeyron. Veja só, a massa de nitrogênio contida em um recipiente de 8,2 litros a 127 graus Celsius e a pressão de 2 atm é de quanto? Então ele quer saber qual é a massa. Então ele me deu aí alguns dados, né? Ele me disse que o número atômico do nitrogênio é 14 gramas por mol, R é 0,082 porque a pressão está em atm. Então vamos observar aqui. Então, como eu disse anteriormente, vamos retirar os dados da nossa questão. A pergunta é, qual é a massa de nitrogênio? Então, a massa é igual a quem? Então eu coloco um ponto de interrogação ali, porque é o que eu vou procurar encontrar. O meu volume é 8,2 litros, a temperatura é 127 graus Celsius, não podemos esquecer de transformá-la para Kelvin, então vai dar 400 Kelvin, como eu estou te demonstrando. A pressão é 2 atm. A massa molar é igual a 28 gramas por mol. Mas você pode dizer, mas professor, por que é 28 gramas por mol? Se ali a massa atômica do nitrogênio é 14 gramas por mol. Eu não posso esquecer que toda vez que você estiver trabalhando uma questão que fale de gás hidrogênio, gás nitrogênio, gás oxigênio, enfim, você deve observar a molécula do gás. E o gás de nitrogênio é o N2. Então, nesse caso, a massa molar do N2 vai ser 28 gramas por mol. E o R, que é a nossa constante do gás, vale 0,082. Então, aplicando-se os dados à nossa fórmula, nós temos a pressão 2 atm, o volume 8,2 litros, a massa nós queremos encontrar, a massa molar 28, o R 0,082 e a nossa temperatura 400 Kelvin. Então, fazendo-se os devidos cálculos, nós encontramos uma massa do gás de 14 gramas de nitrogênio, o que corresponde à letra C da nossa questão. Bom, para nós resumirmos então o que nós vimos nesta aula sobre o estudo dos gases, nós não podemos esquecer que o estado gasoso tem grande importância teórica e prática. Na prática, os gases são importantes na vida dos vegetais e dos animais. Afinal, nós respiramos, precisamos do gás oxigênio, assim como em indústrias e também nos transportes. O gás natural é um ótimo combustível e mais limpo que o carvão e o petróleo, que são combustíveis fósseis e, nesse caso, eles poluem bastante o ambiente. O gás oxigênio, além de seu uso hospitalar, é usado na siderurgia, nos maçaricos de cortar e soldar metais. Nós não podemos esquecer que o oxigênio ele está na atmosfera em uma quantidade significativa. Foi falado na outra aula que o ar atmosférico ele tem 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases. Então, nesse caso, o oxigênio ele participa diretamente também das combustões, ou seja, a combustão ela não acontece sem o oxigênio estar presente. Do ponto de vista teórico, podemos dizer que o entendimento do papel dos gases foi muito importante para a compreensão das reações químicas. Pessoal, fica então para vocês estarem fazendo em casa algumas atividades, resolução de exercícios com gabarito, fica aí através dos links que estão sendo demonstrados para vocês. Foi um prazer estar aqui,
Espero que vocês aproveitem bastante e continuem aprofundando o estudo dos gases, porque é muito importante para o nosso conhecimento. Um grande abraço.